Você tem 1 minuto? Porque eu preciso tirar isso do meu peito. Não é fácil falar mais. Acho que chegou a hora. Sabe quando a gente confia tanto em uma pessoa que seria capaz de pôr a mão no fogo por ela? Pois é. Foi exatamente isso que eu fiz. Confiei, amei, acreditei. E, no fim, fui traída da forma mais cruel que alguém pode imaginar. Por alguém da minha própria família. Antes de continuar, se essa história já te tocou de alguma forma, deixa seu like e se inscreve aqui no canal. Isso me ajuda a seguir contando essas histórias reais, que às vezes doem, mas também curam, e podem ajudar muita gente que está vivendo algo parecido. Não foi uma briga de casal, não foi uma crise passageira. Meu casamento foi destruído por uma mentira. E essa mentira veio do meu primo. Sim, meu próprio primo. Aquele que cresceu comigo, que sentou ao meu lado nas festas de Natal, que chorou no meu ombro quando perdeu o emprego. Ele inventou uma história absurda e plantou a dúvida no coração do meu marido. E quando a dúvida entra, a confiança começa a morrer. E o pior? Foi de propósito, com frieza, como quem joga gasolina num incêndio só pra ver tudo queimar. Hoje, eu tô aqui, com um silêncio na alma e um vazio no peito, tentando entender como alguém que dizia me amar como uma irmã foi capaz de destruir tudo o que eu levei anos pra construir. Mas, deixa eu te contar desde o começo, porque talvez, se você escutar com atenção, consiga evitar passar pelo que eu passei. Olha, se alguém me dissesse, alguns anos atrás, que eu estaria passando por isso, eu teria dado risada. De verdade. Porque na minha cabeça meu casamento era forte. Era sólido. A gente tinha passado por tanta coisa junto. Eu achava que nada ia nos abalar. Eu e o Roberto nos conhecemos ainda jovens. Mas foi só depois dos 30 que a vida realmente nos juntou. Quando eu penso naquele tempo, lembro do nosso primeiro apartamento, pequeno, com as paredes ainda cheirando, a tinta fresca e a pia que vivia entupida. A gente não tinha quase nada, mas tinha o mais importante: parceria, cumplicidade. Ele me acordava com café na cama nos sábados. Eu deixava bilhetinhos no bolso da calça dele antes do trabalho. Éramos daqueles casais que trocam carinho no mercado, sabe? Simples, de verdade. Construímos uma vida com calma, tijolo por tijolo, com esforço. Dividimos sonhos, contas, dificuldades, momentos bons e ruins. A gente até queria filhos, mas, por motivos que só Deus entende, eles não vieram. E tudo bem. A gente se completava, nos bastávamos, e a família dele me acolheu, assim como a minha acolheu ele. A gente fazia Natal na casa da minha mãe e Ano Novo na chácara do tio dele. Tudo era equilibrado, gostoso, cheio de afeto. E foi nessa dinâmica de família grande e misturada que o Diego, meu primo, acabou se aproximando mais da gente. Sabe aquele tipo de pessoa que está sempre por perto, sempre com uma desculpa pra passar na sua casa, pedir uma ajuda, um conselho, um prato de comida? Pois é, ele vinha. E a gente recebia. Afinal, era família. E eu sou daquelas que não sabe dizer não pra quem eu amo. Na época, o Diego estava enfrentando um término complicado e tinha perdido o emprego. Eu o escutava por horas. O Roberto também. Nós tentamos ajudar como podíamos. Ele se tornou uma presença constante na nossa casa. Almoçava com a gente, assistia futebol com o Roberto, lavava a louça comigo. E foi aí que, sem eu perceber, minha casa, meu refúgio, meu santuário, começou a virar palco de algo muito mais sombrio. Algo que só hoje, olhando para trás, consigo enxergar com clareza. Porque, às vezes, a traição começa com um olhar. Outras vezes, com o silêncio. E outras com um sorriso falso à mesa do jantar. Mas naquele tempo,
Eu não imaginava nada. Eu ainda acreditava que estava cercada de pessoas que me amavam de verdade. E isso foi o meu primeiro erro. O Diego. O Diego sempre foi um daqueles primos que a gente quase adota como irmão. Desde pequenos, vivíamos grudados. A gente dividia as tardes nas férias escolares, os segredos de adolescente, os medos da vida adulta. Quando minha mãe não podia me buscar na escola, era a tia dele que me levava. E o Diego vinha junto. Sempre teve esse jeitinho carente, meio frágil. Parecia que precisava de proteção o tempo todo. Mas eu nunca imaginei que aquele mesmo menino que um dia me defendeu na escola fosse crescer e se tornar alguém capaz de tanto veneno, de tanta maldade escondida num abraço. Depois que meu pai faleceu, o Diego começou a se aproximar ainda mais. E eu, com o coração sempre mole para a família, abri as portas. Literalmente, eu o acolhi. Mesmo quando todo mundo dizia: ele precisa andar com as próprias pernas, eu sempre respondia: é só até ele se reerguer. E ele se aproveitou disso. Quando o casamento dele acabou, ele veio chorar no meu colo. Eu dei lenço, dei conselho, dei tempo. Depois perdeu o emprego. E eu ajudei com currículos, com indicações, até com dinheiro emprestado. Tudo na confiança. Tudo no amor de família. Só que teve um momento que eu não percebi na hora, em que as visitas viraram rotina. E essa rotina começou a incomodar o Roberto. Ele tá demais aqui, meu marido chegou a dizer. Mas eu, boba, rebatia. Amor, é só uma fase. A gente tem, ele não tem. Vamos estender a mão. E assim, sem querer, fui permitindo que o Diego ocupasse um espaço que não era dele. Dentro da minha casa. Dentro da minha vida. E, o pior, entre mim e o Roberto. Ele começou a dar palpites. Dizia que meu marido parecia distante. Que ele talvez tivesse outra. Que homem quieto demais sempre esconde alguma coisa. No começo, eu ria. Mas depois, comecei a reparar nas coisas com um olhar mais crítico. E foi aí que a semente começou a ser plantada. Só que o mais perigoso não foi o que ele disse pra mim. Foi o que ele começou a dizer pro Roberto, nas minhas costas. Porque agora eu sei que enquanto eu enxugava as lágrimas dele, ele borrava a minha imagem no coração do homem que eu mais amava. O Diego nunca levantou a voz, nunca fez escândalo. Mas as piores traições, às vezes, são silenciosas. São servidas em xícaras de café, no sofá da sala, com aquela voz calma e falsa de quem diz estar preocupado com você. E eu, cega, continuei tratando ele como irmão, sem perceber que já era inimigo. Sabe quando você começa a sentir que tem alguma coisa errada, mas não sabe exatamente o quê? Aquela sensação que a gente tenta ignorar, como se fosse só impressão, só cansaço, só coisa da nossa cabeça. Foi assim que tudo começou a mudar. Eu percebia o Roberto mais calado, mais seco nos gestos. Não era grosseria, ele nunca foi disso, mas era como se algo dentro dele tivesse mudado. Ele ainda estava presente, mas o olhar parecia distante, como se estivesse me observando de longe com dúvida, com desconfiança. E eu, boba, tentava preencher aquele vazio com mais carinho, mais cuidado, mais atenção. Fazia o prato preferido dele, preparava surpresas simples no fim do dia. Ele sorria, agradecia, mas algo no sorriso dele estava diferente. E aí vieram as piadinhas do Diego. Ei, cunhadão, tá sumido, hein? Ou então, você chegou mais cedo hoje. Não tava com a sua amiguinha, não? Ele ria depois. Dava tapinha nas costas do Roberto. Dizia que era brincadeira. Mas eu via o desconforto no rosto do meu marido. E mesmo assim, eu calei. Achei que não valia a pena criar confusão. Eu não queria ser a mulher que arruma briga com a própria família.
que exagera, que faz tempestade em copo d'água. Só que o copo já estava transbordando e eu ainda achava que era só um pingo. Teve uma noite que eu cheguei do mercado e vi os dois conversando baixo na varanda. Quando me aproximei, pararam na hora. Trocaram de assunto. Eu perguntei o que era. O Diego riu e disse: "Conversa de homem." Mas o Roberto não falou nada. Só abaixou a cabeça e entrou. Outra vez deixei meu celular carregando na cozinha e quando voltei, o Diego estava com ele na mão. Disse que estava apenas vendo a hora. Mas a tela estava desbloqueada, com meu WhatsApp aberto. E ele, disfarçando, disse: "Você tem que colocar senha nesse negócio. Vai que seu marido resolve fuçar, né?" E deu aquela risadinha. Naquele momento, algo dentro de mim se inquietou. Como se um alarme tivesse tocado. Mas baixinho, longe. E eu, mais uma vez, apertei o botão de soneca, porque era mais fácil acreditar que era só paranoia, que ele estava sendo inconveniente, não maldoso. Mas o que eu não sabia, o que eu me recusei a ver, é que a maldade já estava agindo e que por trás de cada gesto havia uma intenção. O Diego estava mexendo no meu casamento, com calma, com estratégia, como quem desmonta um castelo peça por peça sem fazer barulho. E eu ainda estava oferecendo café. Eu me lembro direitinho do dia em que tudo começou a desmoronar. Era uma sexta-feira à tarde, daquelas em que o céu fecha de repente e a chuva cai pesada, como se até o tempo sentisse que algo ruim estava por vir. Eu estava no trabalho quando recebi uma mensagem estranha do Roberto. "Depois a gente conversa. Preciso pensar." Na hora, meu coração gelou. Porque o Roberto nunca foi de mandar mensagens vagas. E ainda mais com esse tom. "Preciso pensar? Pensar o quê?" Eu liguei na mesma hora. Ele não atendeu. Tentei de novo. Nada. Fiquei o resto da tarde com um nó no estômago. Quando cheguei em casa, ele já estava lá, sentado no sofá, com o rosto sério, olhar pesado. E ao lado dele, o Diego. Eu estranhei. Senti um frio nas costas, mas antes que eu dissesse qualquer coisa, o Diego se levantou e disse: "Desculpa, prima." Mas eu não podia mais esconder. Na hora, meu coração parou. Ele continuou: Eu vi ela com outro homem, no shopping. Estavam de mãos dadas, sorrindo, entraram juntos num carro. Eu tentei não acreditar, mas não era a primeira vez. Eu não queria me meter. Mas eu não podia deixar o Roberto sendo enganado. E aí ele me olhou, firme, como se tivesse certeza do que dizia. Eu fiquei sem ar. Só consegui dizer: "Você tá inventando isso?" O Roberto abaixou a cabeça. Não me olhou nos olhos. Disse apenas: "O Diego não teria motivo para mentir. E não é só isso. Tem mais." Foi então que ele puxou o celular. Abriu umas mensagens impressas. Supostamente minhas. Conversas com um número desconhecido. Trocas de carinho. Encontros marcados. E tudo aquilo era falso. Falsificado. Forjado. Mas naquele momento, quem é que pensa em provas digitais? Quem é que tem cabeça para explicar que aquilo pode ser manipulado? Eu tentava falar, tentava me defender. Mas minhas palavras batiam na parede de silêncio do Roberto. Um silêncio cheio de dor e de dúvida. E o Diego de pé ali, com aquele olhar de falso lamento, como se estivesse fazendo um favor. Eu gritava, por dentro: "Isso é mentira! Eu nunca traí meu marido! Eu nunca nem olhei para outro homem!" Mas ali, ninguém me ouvia. Porque a mentira já tinha sido plantada. E a raiz dela já estava afundando. E o mais cruel de tudo é que, mesmo naquele momento, eu ainda queria acreditar que havia algum engano. Que, de alguma forma, o Diego estava confuso. Que ele tinha se enganado. Que alguém estava usando meu nome,
meu número, minhas fotos. Mas a verdade que dói até hoje, é que ele planejou aquilo. Ele inventou, ele manipulou, ele destruiu. E meu marido acreditou. Sabe quando você olha nos olhos de alguém que sempre te amou e de repente não se reconhece mais ali? Foi isso que eu senti naquele momento. O Roberto me olhava como quem encara um estranho. E não era raiva. Era pior. Era decepção. Uma decepção fria, silenciosa. Ele não gritava. Não me acusava aos berros. Só repetia, com a voz embargada. Eu só quero entender por quê. E eu, desesperada, sem saber de onde tirar forças, tentava explicar. Tentava colocar cada pedaço de verdade no lugar. Amor, isso não é real. Essas mensagens não são minhas. O Diego está mentindo. Ele está inventando tudo. Eu nunca faria isso com você. Mas cada palavra minha parecia escorregar da boca dele como se não tivesse peso. Como se fossem só sons. E, pior, eu via que uma parte dele até queria acreditar. Mas a outra já tinha sido envenenada. O Diego se fez de ofendido. Disse que estava apenas tentando proteger o primo, que ficou dias remoendo a dúvida antes de dizer qualquer coisa. Que ele só falou porque me ama e se preocupava com o Roberto. E sabe o que mais me machucou? Ver o Roberto agradecer a ele. Naquele instante, meu mundo desabou. Eu me senti invisível, impotente. Como se tudo o que eu fui naquele casamento, a esposa que cuidou, que respeitou, que foi fiel em cada olhar, em cada gesto, tivesse sido apagado por uma única mentira. Uma mentira dita por alguém que se sentava à minha mesa, que comia do meu pão, que dizia me amar como irmã. E o Roberto, o homem que dormiu ao meu lado por tantos anos, que conhecia cada traço do meu rosto, cada tom da minha voz, acreditou na mentira de outro. Ele não me bateu, não me ofendeu, mas se afastou. Começou a dormir no quarto de hóspedes. Saía cedo, voltava tarde. E o pior, não falava comigo. O silêncio virou a nossa nova rotina. Eu andava pela casa como um fantasma. Cozinhava sem fome. Me vestia sem vontade. O cheiro da roupa dele no guarda-roupa me fazia chorar sozinha no banheiro. Eu pensava, será que ele já decidiu me deixar? Será que tá só esperando esse momento certo para ir embora? No fundo, eu já sabia a resposta. Porque quando a confiança morre, ela não avisa. Ela simplesmente vai embora e leva junto tudo o que vocês foram. Eu ainda tentava lutar. Fiz de tudo para provar minha inocência. Implorei para que ele olhasse de novo aquelas mensagens, para que investigássemos juntos, para que me desse uma chance de mostrar a verdade. Mas ele só balançava a cabeça e dizia: eu não te reconheço mais. E essa frase foi como uma faca no meu peito, porque ali eu percebi. Ele não acreditava mais em mim. E eu já tinha perdido. Os dias que vieram depois foram os mais silenciosos da minha vida. E eu não falo de silêncio no sentido literal, não. Falo daquele silêncio que grita, que pesa, que te aperta o peito toda vez que você entra em casa e percebe que o ar mudou, que o calor da convivência virou um frio constante, mesmo no verão. Roberto não me tocava mais, não me olhava mais. Às vezes parecia que eu nem estava ali. A gente dividia o mesmo teto, mas era como se vivêssemos em mundos diferentes. E a cada dia eu me sentia mais invisível, mais deslocada dentro da própria casa. Eu tentava puxar assunto, perguntava sobre o trabalho, sobre o dia. Ele respondia com monossílabos, às vezes nem isso. Chegava, colocava o celular na mesa e ia direto pro quarto. Eu escutava a porta se fechar. E o som da solidão tomava conta de tudo. Uma noite eu preparei um jantar especial. Fiz o prato que ele mais gostava. Coloquei a mesa com carinho.
Até velas acendi. Tentei recriar aquele clima de antes, dos nossos jantares a dois. Mas ele chegou, olhou e só disse: não precisava. Comeu em silêncio. Não elogiou. Não agradeceu. E quando terminou, foi direto pro banho. Eu fiquei ali, sozinha à mesa, olhando para uma cadeira vazia, com o coração em pedaços. E o Diego? Ah, o Diego continuava por perto, fazendo visitas curtas, disfarçadas, mandava mensagens pro Roberto, se oferecia para ajudar em pequenas coisas. E cada vez que eu via o nome dele aparecer no celular do meu marido, era como levar uma facada de novo. Em um final de semana, ouvi o Roberto conversando com alguém ao telefone. Ele estava no quintal, achava que eu não escutava. Mas eu ouvi. Eu não sei mais quem ela é. O Diego me avisou. E agora tudo faz sentido. Eu só me sinto um idiota. Aquilo me derrubou. Sentei no chão da cozinha e chorei como uma criança. Um choro que vem de dentro, sabe? Que não tem mais força para gritar. Eu só pensava: como isso foi acontecer? Como alguém que dormia ao meu lado, que conhecia minha alma, foi capaz de acreditar em uma mentira tão absurda? E dentro de mim crescia uma angústia que eu não sabia mais como conter. Eu não dormia, não comia. Comecei a emagrecer. Minhas amigas notaram. Uma delas até me perguntou se eu estava doente. Mas como explicar um tipo de doença que não aparece em exames? Como explicar que o que estava me matando era o desprezo de quem eu mais amava? As brigas começaram a surgir. No começo eram discussões pequenas, mas depois, qualquer olhar virava acusação. Qualquer frase mal interpretada virava motivo para mais um golpe. E eu cansava de dizer: você me conhece. Você sabe quem eu sou. Mas ele só respondia. Achava que sabia. Aquilo doía mais que tapa, mais que grito. Porque quando a dúvida entra, ela corrói tudo. Até os momentos bons. Até as memórias. E o mais doloroso de tudo foi perceber que, aos poucos, ele já estava se preparando para me deixar. Só não tinha tido coragem ainda. Mas o amor, aquele amor que um dia nos uniu, já estava morrendo. E não por minha culpa, mas por causa de uma mentira. Uma mentira cruel, calculada, fria, e eu já começava a me perguntar se algum dia teria forças para perdoar isso. Foi numa noite chuvosa que a bomba finalmente explodiu. A casa estava num silêncio sufocante. Aquele tipo de silêncio que pesa no peito, que te faz ouvir até o barulho da própria respiração. Eu estava no quarto, dobrando roupas, tentando fingir que a vida ainda era normal. Que talvez o tempo curasse aquilo tudo. Que, quem sabe, se eu fosse paciente o suficiente, ele voltaria a me olhar com amor. Mas aí eu ouvi. Ouvi o barulho do portão se abrindo, passos apressados no corredor e, segundos depois, a porta da sala batendo forte. Roberto entrou feito um furacão, os olhos cheios de raiva e a respiração pesada. Sem dizer nada, jogou o celular sobre a mesa e gritou: você não vai falar nada? Vai continuar mentindo até o fim? Naquele momento, meu corpo congelou. Mentindo? Sobre o quê, Roberto? Perguntei com a voz tremendo. Você sabe muito bem, ele gritou. O Diego me mostrou as mensagens de novo. Tem até foto agora. Você saindo de um carro com outro homem. Sabe o que é isso? Prova. Não é mais só palavra. Eu não sabia se chorava, se gritava, se corria. Eu só sabia que aquilo era mentira. E pior, cada vez mais elaborada. As mensagens agora tinham sido atualizadas. Fotos, vídeos desfocados, números falsos. O Diego estava jogando sujo. E o Roberto? O Roberto estava mergulhando de cabeça naquela história toda. Roberto, pelo amor de Deus, olha pra mim. Você acha mesmo que eu seria capaz disso? Que depois de tudo que a gente construiu juntos,
Eu ia jogar tudo fora por outro homem? Você conhece o meu coração! Eu implorei quase de joelhos, mas ele só balançava a cabeça com os olhos vermelhos de raiva e mágoa. Você me enganou. E ainda tem a cara de pau de dizer que é mentira? Ele viu com os próprios olhos. Ali, naquele instante, eu entendi que não adiantava mais falar. O Diego tinha vencido. A mentira já era verdade dentro da cabeça do Roberto. E a minha voz já não tinha mais peso. Foi então que eu explodi. Porque, até aquele momento, eu ainda estava tentando ser racional. Ainda estava tentando salvar algo. Mas ali a dor virou grito. Não! Quem tá te enganando é ele. O Diego tá inventando tudo isso porque ele é doente. Ele tem inveja da nossa vida. Ele nunca aceitou que alguém da família fosse feliz. Ele é manipulador. Ele tá jogando você contra mim. Acorda, Roberto. Ele me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Você tá dizendo que o Diego quer destruir o nosso casamento? Por quê? Ele não tem motivo nenhum pra isso. E eu teria motivo pra te trair, Roberto? Teria motivo pra acabar com a vida que a gente levou anos pra construir? Silêncio. Por alguns segundos ele abaixou os olhos. E eu vi. Eu vi que dentro dele havia um conflito. Uma dúvida. Como se por um momento ele lembrasse da mulher que esteve ao lado dele em cada luta, cada conquista. Como se, por um instante, ele quisesse acreditar em mim de novo. Mas foi só um instante, porque logo depois ele virou o rosto e disse num sussurro: Eu preciso de um tempo. E subiu pro quarto, me deixando ali, sozinha, quebrada. Naquele momento eu entendi. O Diego não só tinha plantado a dúvida, ele já tinha colhido os frutos. E o fruto era esse: um casamento em ruínas, um amor afogado em desconfiança. E eu, sozinha naquela sala, só conseguia pensar: meu Deus, até onde ele vai? Até onde vai uma pessoa quando decide destruir a vida de alguém com uma mentira? Depois daquela noite, eu não dormi. Fiquei sentada no sofá até o dia clarear, com os olhos inchados de tanto chorar e o coração moído de tanto pensar. E sabe qual era o pensamento que mais me machucava? Era esse: como é que eu provo que sou inocente, se quem me acusa é da minha própria família? A mentira tinha um peso ainda maior, justamente por ter vindo de alguém tão próximo. O Diego era o primo bonzinho. O cara quebrado pela vida, que todo mundo achava incapaz de fazer mal a uma mosca. E eu? Bom, eu era agora a mulher acusada de trair o próprio marido. A mulher que, segundo aquela narrativa nojenta, tinha um caso escondido e ainda tinha a audácia de negar. E o Roberto? O Roberto estava dividido. Eu via isso. Ele não era um homem ruim. Nunca foi. Mas o veneno da dúvida já tinha contaminado os sentimentos dele. Ele andava pela casa como um estranho. Dormia no quarto de hóspedes. Evitava me tocar. Evitava até me ouvir. Mas eu não desisti. Reuni as mensagens. Comparei datas, horários, padrões de escrita. Fiz prints do meu histórico de localização, do extrato de compras, do horário do meu trabalho. Levei até minha melhor amiga para falar com ele. Ela sabia onde eu estava em alguns dos dias que ele dizia que eu estava com outro. Até meu chefe se ofereceu para mandar uma declaração dizendo que eu estava na empresa, nos horários que o Diego havia mencionado. Nada disso bastava, porque o que ele queria não eram provas, era paz. E ele achava que essa paz viria se ele simplesmente se afastasse de mim. Que mesmo que fosse mentira, se ele fizesse o silêncio reinar, tudo voltaria a ser suportável. E eu gritava por dentro: não é justo! Eu estou sendo punida por algo que eu não fiz. Eu sou a vítima aqui. Mas ninguém me ouvia. Porque, nessa história, o Diego era o herói torto que abriu os olhos do primo.
Teve um dia que eu entrei no quarto de hóspedes. Ele estava deitado, olhando para o teto. Eu sentei na beira da cama com toda a calma que ainda me restava e falei: Roberto, olha para mim. Nos nossos olhos. Você me conhece. Você sabe quem eu sou. Lembra de tudo o que a gente viveu. Lembra do dia que eu fiquei doente e você dormiu no chão do hospital comigo? Lembra das madrugadas em que a gente chorou por não conseguir ter filhos? E depois sorriu mesmo assim? Você acha mesmo que eu, logo eu, seria capaz de mentir para você? De trair o amor da minha vida? Ele virou o rosto. Respirou fundo. Ficou em silêncio por um tempo que pareceu uma eternidade. E disse: Eu queria conseguir confiar de novo, mas eu não consigo. Aquilo me partiu no meio, porque ali eu entendi. Não importa o quanto eu lutasse. Não importava se eu gritasse a verdade de cima de um prédio com megafone. Quando o coração de alguém se fecha, não há prova suficiente que o convença. E mais doloroso ainda, foi saber que o Diego sabia disso. Sabia que bastava lançar a dúvida. O resto, a dor e o silêncio se encarregariam de fazer por ele. E foi exatamente isso que aconteceu. O fim, ele não veio com gritos, nem com malas jogadas pela janela como a gente vê nos filmes. O fim veio silencioso, frio, lento, como uma madrugada que nunca amanhece. Foi em um domingo. Eu acordei mais cedo que o Roberto. Fiquei ali, parada na porta do quarto onde ele dormia sozinho, olhando para aquele homem que foi tudo para mim. E percebi que mesmo ele estando ali, já tinha ido embora há muito tempo. Eu preparei café, como fazia todos os dias. Coloquei a xícara dele na mesa, com aquele costume bobo de virar a alça pro lado certo, porque ele era canhoto. Era automático. Era amor. Mas ele não desceu. E quando desceu, foi direto pro armário. Pegou uma mochila e começou a colocar algumas roupas dentro. Em silêncio, meu coração parou. Você vai sair? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele não me olhou. Continuou dobrando as roupas e respondeu apenas: Vou ficar uns dias na casa do meu irmão. Preciso de espaço. Espaço. A palavra caiu como um soco no meu peito. Eu me aproximei com lágrimas já ardendo nos olhos. Roberto, não faz isso. Você tá indo embora por causa de uma mentira. Eu nunca te traí. Nunca. Ele parou. Respirou fundo. E aí me olhou. Um olhar cansado, machucado. E disse: Eu sei que pode ser mentira. Mas eu não consigo mais viver assim. A dúvida me consome. Eu já não durmo. Já não confio. E sem confiança, não dá para continuar. Eu chorei. Implorei. Segurei a mão dele como quem segura a beira de um precipício. Mas ele puxou com delicadeza e disse: Me desculpa. Eu te amei. Muito. Mas eu não sou mais o mesmo. E talvez você também não seja. Naquele momento, tudo desabou dentro de mim. Como se os últimos anos da minha vida tivessem sido arrancados com uma única frase. Eu não lembro como consegui ficar de pé quando ele passou pela porta. Só lembro do som do portão se fechando. E do silêncio que ficou depois. O mesmo silêncio que preencheu cada canto da casa nos dias seguintes. O travesseiro vazio. A escova de dentes que ele levou. As roupas que ele não usava mais. A chave que não voltou. E o Diego? Sumiu. Como se soubesse que sua missão estava cumprida. Como um parasita que vai embora depois de sugar tudo o que podia. Não deu mais as caras. Nem sequer uma mensagem para saber como eu estava. Mas no fundo, eu sabia. Sabia que ele sorriu quando soube que o Roberto foi-te embora. Sabia que ele se alimentava disso. Da destruição alheia. Da dor que ele mesmo causava. Escondido atrás do título de primo querido. E eu fiquei ali, sentada na beira da cama, olhando pro lado vazio.
sentindo o cheiro do perfume que ele esqueceu na cômoda e que agora me fazia chorar só de passar perto. Foi assim que o meu casamento acabou. Não por falta de amor, não por desgaste, não por traição de verdade, mas por uma mentira. Uma mentira plantada por alguém que eu chamei de família e que, no final das contas, foi quem mais me apunhalou. O tempo passou e, com ele, a dor começou a mudar de forma. No início era aquele tipo de dor que grita, que te arranca o ar. Depois, virou uma dor silenciosa, que te acompanha em tudo. No banho, no trânsito, no supermercado. Eu me arrastava pelos dias tentando sobreviver à ausência do Roberto e à presença constante da lembrança dele. E então, quando eu, menos, esperava, a verdade começou a vir à tona. De onde eu menos imaginei. Foi numa tarde qualquer, dessas em que você só quer passar o tempo e esquece a vida por alguns minutos. Estava na fila da farmácia esperando o atendimento, quando ouvi 2 vozes atrás de mim. Eram 2 primos distantes, amigos do Diego, daqueles que a gente só encontra em velório ou casamento. Não me viram ali. Estavam distraídos, conversando, em voz alta. "Rapaz, você viu a última do Diego? Inventou um rolo aí que acabou com o casamento da prima dele." Mentira. Ele fez mesmo isso? Fez. Disse que era por vingança. Que o Roberto nunca gostou dele. E que a fulana, no caso eu, parou de ajudar quando ele mais precisava. Foi e armou tudo. Até conversa fake ele mandou montar com um conhecido. Disse que queria ver ela no chão. Naquele momento minha visão embaçou. Eu tremia. O chão parecia balançar. Eles seguiram a conversa como se fosse só mais uma fofoca. Mas, para mim, foi como se um clarão tivesse iluminado toda aquela escuridão que eu carregava no peito. O Diego tinha confessado. Pra alguém. E esse alguém espalhou. Na mesma semana recebi uma ligação da esposa de um primo nosso, a Jéssica. Com a voz baixa, quase como quem carrega culpa por estar do lado errado, ela disse: "Me perdoa. Eu devia ter falado antes, mas o Diego comentou comigo meses atrás que ia ensinar uma lição pro Roberto. Disse que você era besta, demais, e que ele ia mostrar como era fácil virar um casamento contra uma pessoa." Eu desliguei o telefone com as mãos geladas. Chorei. Chorei como não chorava há semanas. Mas era um choro diferente dessa vez. Um choro de revolta, de impotência, de justiça não feita. Fui até o Roberto. Sim, depois de todo esse tempo. Eu fui. Esperei na porta da casa do irmão dele, onde ele estava morando. Ele se assustou ao me ver. Não esperava. Mas me deixou entrar. Sentei na frente dele e pela primeira vez em meses, eu falei com firmeza. A verdade apareceu. O Diego confessou. Para mais de uma pessoa. Tem testemunha. Tem tudo. Ele armou para mim. Ele destruiu o nosso casamento por inveja. Por vingança. E você acreditou nele. O Roberto ficou em silêncio. E eu vi. Eu vi a dor tomar conta do rosto dele. A verdade estava ali, nua, crua, sem escapatória. Ele abaixou a cabeça, apertou os olhos como se não quisesse ouvir. Como se aquilo doesse mais do que qualquer coisa. E então, com a voz embargada, ele disse: "Meu Deus, o que eu fiz com a gente?" Mas já era tarde. Porque a verdade, mesmo quando chega, não desfaz o estrago que a mentira deixou. Até hoje, eu me pergunto, o que leva uma pessoa a fazer isso? Qual é o tamanho da amargura dentro do peito de alguém para olhar para uma vida construída com amor e escolher destruir? Eu procurei respostas, porque, depois que tudo veio à tona, o Diego sumiu por uns dias, mas depois teve a cara de pau de me ligar. Não para pedir desculpas, não, mas para tentar
justificar. A conversa foi curta, mas marcou a minha alma. Ele disse: "Você sempre teve tudo o que eu queria. Um marido que te amava, uma casa cheia de paz, estabilidade. Todo mundo te tratava como a certinha, a boazinha da família. Enquanto eu era o problemático, o encostado, a ovelha negra." Então, como quem fala de algo pequeno, ele completou: "Só quis equilibrar um pouco as coisas." Naquele momento eu entendi. Entendi que o que destruiu meu casamento não foi só a mentira. Foi a inveja. Um ressentimento antigo, enraizado, talvez até alimentado desde a infância. O Diego tinha inveja de mim, da minha vida, do amor que eu recebi, da forma como eu era vista pela família. E como ele não sabia como construir algo bom por conta própria, escolheu destruir o que eu tinha. E ele sabia como. Sabia exatamente onde mirar. Porque quem tá perto conhece seus pontos fracos. Ele usou nossa intimidade contra mim. Ele sabia que o Roberto era um homem honesto, que não suportava traição. Sabia que ele tinha passado por isso com os pais dele, o pai traindo a mãe, e como isso o marcou. Sabia que uma insinuação seria o suficiente para gerar uma dúvida, e que, uma vez que a dúvida entrasse, ela faria o trabalho sozinha. Ele não me destruiu com gritos. Ele me destruiu com insinuações. E mais cruel ainda, ele nunca sentiu culpa. Falou como se fosse algo justo. Como se ele tivesse o direito de se vingar pela infelicidade dele. Como se a minha felicidade fosse uma ofensa. Aquilo me devastou. Porque eu sempre vi o Diego como alguém perdido, mas nunca como alguém mau. E ali, eu vi. Com clareza. O mal existe. Às vezes ele não vem de fora. Ele vem de dentro. De quem te conhece. De quem você ajudou. De quem você nunca pensou que te machucaria. E o pior é que depois disso tudo, ele voltou para a vida como se nada tivesse acontecido. Contando a história com outra versão. Distorcendo. Fazendo de mim a culpada. Dizendo que só tentou ajudar o primo. E alguns ainda acreditam. Porque a verdade, às vezes, não grita tão alto quanto a mentira bem contada. Mas eu sei, eu vi de perto o que a inveja pode fazer. Como ela corrói, como ela contamina. E como ela se disfarça de preocupação, de amizade, de ajuda. O Diego não destruiu só um casamento. Ele destruiu uma parte da minha fé no ser humano. Mas não destruiu quem eu sou. Saber a verdade não trouxe alívio. Pelo menos não de imediato. Porque o que ficou em mim depois da mentira ser desmascarada foi um buraco. Um vazio que doía mais do que tudo que eu tinha sentido até então. Eu pensei que, no dia em que a verdade viesse à tona, eu ia me sentir vitoriosa. Como quem finalmente é libertada de uma prisão injusta. Mas não foi assim. A verdade chegou. E eu só conseguia pensar. Por que só agora? Por que não antes de ele ir embora? Por que não antes do meu nome ser jogado na lama? Por que não antes do meu amor ser rasgado em pedaços na frente dos meus próprios olhos? Era como se eu estivesse numa estrada destruída, com os cacos de tudo o que eu vivi espalhados por todo lado, e sem ter forças para começar a juntar. A dor era física. Eu sentia no corpo. O peso nos ombros, a falta de ar, o enjoo no estômago. Toda vez que eu lembrava da cena dele saindo pela porta com a mochila nas costas, levando embora não só as roupas, mas também os nossos planos, os nossos rituais, os nossos domingos simples debaixo das cobertas. E o pior é que, mesmo com a verdade escancarada, as marcas da mentira ficaram. Roberto ficou em silêncio por um tempo. Sumiu das redes sociais, da família, da minha vida. Até que semanas depois, ele me chamou para conversar. Fomos até o mesmo café onde costumávamos ir aos sábados à tarde. Sentamos na mesma mesa, mas não éramos mais os mesmos.
Ele olhou nos meus olhos com lágrimas de arrependimento e disse: "Me perdoa. Eu fui fraco, fui influenciado, e eu te perdi. Não porque você errou, mas porque eu não confiei em você." E eu chorei, não de raiva, nem de alívio, mas de luto, porque naquele momento, por mais que o amor ainda estivesse ali, e estava, algo dentro de mim já havia morrido. A confiança, a pureza do que tínhamos. A certeza de que ele sempre seria meu porto seguro. Eu queria gritar: "Você devia ter me defendido." Queria perguntar: "Em que momento você passou a acreditar mais em um primo carente do que na mulher que dormia ao seu lado há anos?" Mas eu não disse nada, apenas sorri, com a alma quebrada, e respondi: "Eu te perdoo, mas não sei se consigo voltar." E aquilo doeu nele. Doeu em mim. Doeu em tudo. Porque a dor de ser traída por quem você ama é terrível. Mas ser desacreditada é ainda mais cruel. E o Diego? Nunca mais falou comigo. Nunca mais olhou na minha cara. Segue a vida dele, fingindo que nada aconteceu, inventando versões, posando de vítima. Enquanto eu sigo juntando meus pedaços, tentando reconstruir minha história, meus sentimentos, minha fé nas pessoas. E sim, tem dias em que a dor aperta. Tem dias em que ainda acordo assustada, achando que tudo vai começar de novo. Mas também tem dias em que eu me olho no espelho e vejo força. A força de quem sobreviveu ao que parecia impossível. Porque o choque foi grande. A dor foi imensa. Mas eu ainda estou aqui. A reação dele... se você visse! Foi como se um mundo tivesse desmoronado sobre os ombros do Roberto. Quando ele soube da verdade, quando as confirmações vieram de todos os lados, quando não havia mais como negar que o Diego havia inventado tudo, ele ficou em pedaços, mas não gritou, não explodiu. Ele se calou. E naquele silêncio, eu vi o arrependimento escorrer dos olhos dele. Vi um homem que se odiava por dentro, que não conseguia encarar o próprio reflexo, que sabia que tinha errado, e não por impulso, mas por falta de coragem. Por ter escolhido ouvir a voz errada. Ele me ligou pela primeira vez uma semana depois da revelação completa. A voz dele tremia. "A gente pode conversar?" Ele perguntou. Eu hesitei, mas aceitei. Nos encontramos no mesmo banco da praça, onde dávamos longas caminhadas nas tardes de domingo. Era como se ele quisesse, de alguma forma, voltar ao começo. Quando me viu, os olhos dele encheram d'água. E antes mesmo de eu dizer qualquer coisa, ele se ajoelhou, na frente de todo mundo. Um homem feito, orgulhoso, pedindo perdão com o coração rasgado. Eu destruí a mulher que mais me amou na vida. Eu deixei a dúvida falar mais alto do que tudo o que vivemos. E você não merecia isso. Você foi fiel, honesta, íntegra. E eu fui fraco. Eu me segurei para não chorar ali mesmo. Porque, sim, ele estava arrependido. Profundamente. Mas o problema é que algumas feridas, por mais que se fechem, deixam cicatriz. Eu ouvi tudo o que ele disse. Cada palavra. Cada lamento. Ele contou como ficou noites sem dormir. Como revisitou todas as memórias do nosso casamento, tentando entender onde tinha se perdido. Como se culpava por não ter confiado em mim. Por ter se deixado envenenar por alguém que não merecia nem ter entrado na nossa casa. E quando ele me perguntou: "Você ainda me ama?" Eu engoli seco. Porque amar... Eu ainda amava. Mas amar não era mais suficiente. Porque depois de tudo, o amor sozinho não bastava. Eu respondi: "Roberto, eu ainda tenho carinho por você. Tenho respeito, tenho gratidão por tudo o que a gente viveu. Mas o que eu mais tinha, você destruiu. E não foi o amor, foi a confiança.
Ele chorou. Não de raiva, de dor, de perda. Porque naquele instante ele entendeu. A mentira do Diego destruiu o nosso casamento. Mas a decisão de acreditar nela, essa foi dele. E ninguém mais podia carregar esse peso por ele. Nos despedimos com um abraço longo. Desses que dizem tudo o que as palavras não conseguem. E eu fui embora, de cabeça erguida, com o coração marcado, sim, mas inteiro. Porque pela primeira vez em muito tempo, eu senti que tinha voltado a ser eu mesma. E ele ficou ali, sentado no banco da praça, sozinho, encarando o chão como quem entende tarde demais o valor de tudo o que perdeu. Hoje, olhando para trás, eu percebo que a vida tem formas muito sacruéis e, ao mesmo tempo, muito precisas de nos ensinar o que realmente importa. Por muito tempo, eu me perguntei o que eu fiz de errado, onde eu falhei. Como eu poderia ter evitado tudo isso? Mas depois, eu entendi. Tem traições que não vêm porque a gente errou. Elas vêm justamente porque a gente fez tudo certo. Porque a luz incomoda quem vive nas sombras. Eu aprendi que a inveja nem sempre vem de fora. Às vezes ela dorme na sua casa, bebe do seu café, sorri nas suas fotos. E você só descobre quando já é tarde demais. Aprendi que o amor verdadeiro não deveria ter espaço para dúvida. Que quem te ama de verdade, quando te vê acuada, com os olhos cheios de verdade e o coração exposto, escuta antes de julgar e escolhe te conhecer de novo, ao invés de te condenar, com base em vozes de fora. Aprendi com muita dor que confiança é como cristal. Se quebra uma vez, até dá para colar. Mas nunca mais volta a ser como era. E às vezes, por mais que exista arrependimento, carinho ou até amor, o que se perdeu era o alicerce. E sem alicerce, não se reconstrói a casa. Também aprendi a ouvir meus instintos. Aquela voz baixinha que sussurra quando algo não está certo. Eu calei ela por muito tempo. Por educação. Por ser boa. Por medo de parecer exagerada. Mas hoje não. Hoje eu escuto. E confio nela. E talvez a lição mais dura tenha sido entender que nem todo laço de sangue é laço de alma. Que tem gente que usa o título de família como escudo, mas por dentro carrega veneno. O Diego me destruiu. Sim, mas não completamente, porque apesar de tudo, eu ainda me levanto todos os dias. Eu ainda sorrio, ainda acredito, ainda amo, com mais cuidado, com mais sabedoria, com mais limites. Mas amo. E a mulher que eu sou hoje, talvez não existisse se eu não tivesse passado por tudo isso. Não desejo essa dor para ninguém. Mas se você está ouvindo minha história e passou por algo parecido, se alguém te virou as costas, te julgou injustamente, escolheu acreditar numa mentira ao invés de olhar nos teus olhos, deixa eu te dizer, você vai sobreviver, você vai cicatrizar e um dia você vai olhar para trás e vai ver que, embora a tempestade tenha levado muita coisa, ela também lavou muita ilusão. E você ficou mais forte, mais consciente, mais sua. Se você chegou até aqui, obrigada por me ouvir. Essa não foi uma história fácil de contar. Mas ela precisava ser dita. Porque talvez, em algum lugar, alguém esteja passando por algo parecido. E eu quero que você saiba, você não está sozinha. Se alguma parte dessa história tocou o seu coração, deixa um comentário aqui embaixo. Me conta, você já foi vítima de uma mentira que te destruiu? Já foi desacreditada por alguém que prometeu te amar? Já teve que reconstruir sua vida depois de uma traição vinda de dentro da própria família? Seu relato pode ajudar outras pessoas. Sua voz tem força. E aqui, você será ouvida. Comente abaixo. Eu escolho me reconstruir,
mesmo depois da dor. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa acordar, ou que precisa entender que não se vence ninguém através da mentira. Se inscreva no canal para não perder nenhuma das histórias reais e emocionantes que compartilhamos por aqui. E ativa o sininho, porque tem muita verdade vindo à tona ainda. Às vezes, o que a gente vive pode virar cura para outra pessoa. E que nunca nos falte coragem para recomeçar